O deputado federal Daniel Silveira comunicou por meio das redes sociais que apresentou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando a abertura de inquérito para apurar as declarações do ministro, que afirmou que, abre aspas, toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elegeu Executivo e Congresso, fecha aspas. Ouça o texto da notícia-crime contra Alexandre de Moraes. Excelentíssimo Procurador-Geral da República, com meus cumprimentos, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar notícia-crime e requerer a instauração de inquérito, a fim de que seja apurados supostos crimes tipificados na Lei 1802 de 53, que define os crimes contra o Estado e a ordem política e social, cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pelos fatos e fundamentos que passo a expor. O ministro Alexandre de Moraes palestrou como membro da Suprema Corte no dia 10 de agosto do presente ano, no programa Giro de Conhecimento da Rede de Ensino Laureate Brasil, e durante a palestra, supostamente, tipificou o povo brasileiro como tirano ao afirmar que toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso Nacional, em nome da perpetuidade do regime democrático. Senhor Procurador-Geral da República, fica claro e evidente que a fala do ministro Alexandre de Moraes na palestra supramencionada, proferida para milhares de acadêmicos em todo o Brasil, tenta trazer instabilidade institucional à democracia deste país, uma vez que é grave e muito forte a alegação de que o povo que elegeu de forma democrática o último presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e um grande grupo de parlamentares que são a base do atual governo, sejam tratados pelo ministro como tiranos. É inadmissível que uma fala como essa seja proferida por um membro da mais alta Corte Constitucional do nosso país. Esta manifestação não está alinhada à grandeza que um membro da Suprema Corte Brasileira carrega no seu mistério constitucional e deve ser rechaçada veementemente nos termos da lei. É tão grave a manifestação do ministro Alexandre de Moraes que a ação deste pode gerar distúrbios sociais, desencadeando uma guerra civil, trazendo perigo à segurança nacional, como preconiza o artigo 4º, inciso 1º, da Lei 1802 de 53, ou seja, praticar atos destinados a provocar a guerra civil, se esta sobrevém em virtude deles, com pena de reclusão de 3 a 8 anos aos cabeças e de 2 a 6 anos aos demais agentes. Diante do exposto, requeiro respeitosamente a Vossa Excelência, nos termos da lei, a imediata instauração de inquérito em face do ministro Alexandre de Moraes, a fim de que seja apurada e investigada a prática de supostos crimes elencados na Lei 1802 de 53, que tipifica os crimes contra o Estado e a ordem política e social. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas,
destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão. Trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando
analisando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição. Nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista, é sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.